Olá, muito bom dia para você, meu amigo investidor, minha amiga investidora. Eu sou o Wilker Olímpio, o investidor sincero. Estou aqui para trazer para você uma análise gráfica da Caspa. Sim, Caspa. Se essa é a informação que te interessa, por acaso é você investidor de Caspa, então fica aí ligado no vídeo que nós temos muita informação para trazer para você rapidinho. Tudo bem? Ok, então vamos lá. Pessoal, o que nós temos aqui? Bom, se você já conhece a Caspa ou se ainda não conhece, tem curiosidade de conhecer a Caspa é uma moeda, é uma criptomoeda minerável, o que é muito positivo, pois essas moedas mineráveis, quando elas têm excelentes tokenomics e um excelente fundamento, como é o caso da Caspa, elas tendem sim a durar no mercado cripto e a crescerem num passo consistente ao longo do tempo. E o que nós temos aqui? Temos sim uns tokenomics muito bem favoráveis. A Caspa ela segue semelhante aí o Bitcoin em termos de fundamentos. Ela também, como o Bitcoin tem o seu halving de 4 em 4 anos, a Caspa também tem o seu halving em determinados períodos, diminuindo assim a quantidade de emissão de moedas Caspa ao longo do tempo, fazendo com que ela se valorize ao longo do tempo também, na medida que a adesão vai se aumentando. Então é sim uma moeda muito promissora para o futuro. Eu sou investidor de Caspa, entrei na Caspa bem no comecinho como minerador lá em 2022, vendi a Caspa mais ou menos por aqui, por volta dos 6 centavos. Bom, quem diria se eu pudesse prever o futuro e ver que ela teria essa tamanha adesão, mas não foi o que eu fiz, mas não importa, não é mesmo? O que importa é que nós estamos aqui investindo na Caspa novamente a partir desses fundos aqui que ela encontrou nos 7 centavos, não é? Bem próximo ali do que eu vendi lá em 2023. Pois bem, o que eu consigo ver aqui na Caspa? Nós estamos aqui analisando o gráfico diário. Vamos dar uma olhada agora aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal da Caspa traz informações bastante interessantes para que nós observemos. Primeiro, nós temos aqui o nosso indicador Market Cipher B, que mostra um fundo bastante consistente, foi formado aqui na Caspa por volta aqui entre os 5 e 7 centavos. Temos um ponto verde aqui no nosso indicador que mostra sim um momento de compra, um momento de reversão daqui do price action da Caspa e quem sabe aí para buscar patamares bem mais altos, o que é muito importante de se ver. Após esse movimento aqui, né, de distribuição, o que é a distribuição num padrão gráfico? Essas pessoas que compraram aqui nessa parte inicial do gráfico que nós temos aqui, enquanto a Caspa ali era bem incipiente, menos de 1 centavo ali, até os 4 centavos, né? Ou seja, as pessoas que investiram lá no começo, elas estão nesse período todo aqui vendendo boa parte das suas posições que foram adquiridas aqui atrás como um padrão de distribuição de Wyckoff. Mas isso aqui, pessoal, não é bearish, tudo bem? Isso aqui faz parte de um padrão gráfico saudável de um determinado ativo. Todo ativo passa por esse momento aqui de distribuição. O Bitcoin passou e ainda passa em determinados momentos, e é exatamente isso que nós estamos vendo aqui acontecer. E uma vez que esse padrão de distribuição, ou seja, a venda feita por aquelas pessoas que compraram lá atrás, começa a encontrar a sua exaustão, nós podemos assim
observar esta reversão aqui que está em andamento, tá? Ainda não está confirmada de fato, mas está sim em andamento bastante promissor. Se nós encontrarmos aqui uma trend line, né, uma linha de tendência aqui, nós podemos sim observar com uma certa clareza que a caspa tem sim rompido aqui essa sua linha de tendência, que era uma linha de tendência de baixa no semanal. Vamos dar uma olhada aqui também no diário. Vocês vão conseguir visualizar bem esta linha de tendência de baixa que foi, sim senhor, rompida, não é? Mesma linha de tendência de baixa que nós encontramos em diversas criptomoedas, ali a partindo do Bitcoin, temos também a Solana, mas aqui na Caspa, em semelhante modo, aconteceu sim esse rompimento dessa linha de tendência de baixa, o que mostra uma potencial reversão de preço deste ativo. E o que nós temos mais aqui? Nós temos um perfil de volume que vem aqui desde outubro de 2023, bem anterior aqui, um pouquinho anterior a esse movimento todo de valorização da caspa e de distribuição. Nós temos três pontos importantes, três níveis, digamos assim, importantes, que é essa linha verde, que é o nosso suporte majoritário, na qual a caspa perdeu aqui em fevereiro desse ano. Temos o ponto de controle, que é considerado como o preço médio de todo esse período de negociação, e temos também a resistência majoritária, que é esta linha vermelha aqui, onde foi todas as vezes que o preço chegou aqui nessa linha vermelha, ele sofreu uma rejeição, empurrando o preço novamente para baixo. E o que fez a caspa? Ela perdeu aqui em fevereiro ao seu suporte majoritário, fez todo esse swing aqui para baixo e voltou aqui para cima dessa linha verde novamente, mas não conseguiu se manter lá. Desta forma, o que nós fizemos? Nós criamos aqui um novo perfil de volume mais local para observarmos esse período aqui de movimentação e entendermos quais são as probabilidades da caspa retornar acima dessa linha verde, sendo um suporte majoritário de todo esse período aí de 1 ano e meio, e ver qual é a probabilidade então dela continuar caindo. E o que nós podemos constatar? De acordo com esse perfil de volume mais local, semelhante modo o que nós temos lá no outro, nós também temos aqui três níveis importantes, que são o do 9 centavos, aqui é a nossa resistência majoritária, ponto de controle exatamente aqui no 0,7 centavos, e o suporte majoritário aqui por volta dos 5 centavos. Então, a caspa, uma vez que perdeu o perfil de volume anterior, ela veio buscar suporte exatamente aqui nos 5 centavos, voltou para o ponto de controle, retornou para o suporte majoritário, e nesse momento aqui, o que nós podemos observar? Ela fez preço descendo, ou seja, escadinha descendo, como vocês podem ver aqui, né? O preço veio até aqui nos 5,5 centavos, e quando ela mergulhou novamente aqui, ela chegou nos 5,2 centavos, ou seja, preço escadinha descendo, mas na nossa nuvem de momento, podemos observar que o preço veio fazendo uma escadinha subindo. Observe que esta nuvem é mais profunda do que esta outra nuvem aqui, desse outro preço que foi encontrado exatamente aqui, o que faz uma divergência bullish no diário, junto com uma confluência de um ponto verde aqui no nosso gráfico semanal e uma já bem encaminhada reversão. Pode ver que a nuvem de momento já está aqui se retraindo para passar acima da linha zero aqui, indicando uma potencial valorização novamente no horizonte da caspa.
Então ela perdeu aqui localmente a permanência acima dessa resistência majoritária, não veio buscar aqui suporte ainda no ponto de controle, o que pode ser que venha sim acontecer, venha buscar suporte aqui no ponto de controle, buscar mais força, ânimo para tentar novamente romper essa resistência aqui majoritária e recuperar o seu suporte majoritário desse perfil de volume que vem desde outubro de 2023. Então, em poucas palavras, para o curto prazo, nós temos para a caspa um possível reteste no ponto de controle, tá? Ainda está assim com essas cartas na mesa. Esse possível reteste aqui pode ser um ponto onde a caspa venha a encontrar força para voltar, tentar aqui mais uma vez essa batalha de romper essa resistência majoritária desse perfil de volume local e reganhar essa linha verde que é o seu suporte majoritário. Observe que aqui no diário nós temos um ponto verde que ainda está em funcionamento, está em ação, está ainda com a sua influência ativa, indicando sim um ponto de venda aqui no preço da caspa, que o que corresponde a essa queda do preço que nós tivemos aqui dos 10 centavos e agora estamos aqui por volta dos 8 centavos, tá? Voltando agora aqui, diminuindo um pouco mais o tempo gráfico, indo para o gráfico de 4 horas, o que nós podemos observar? Algo que é um pouco preocupante, que é a diminuição do money flow. Como vocês podem observar, essa nuvem verde aqui é a entrada ou saída de capital do ativo. Quando está no vermelho, indica que o ativo está tendo uma saída de capital. Quando entra para o verde, está tendo uma entrada de capital no ativo, o que é positivo para a valorização. Se nós observarmos, é muito claro quando acontece esse flip, essa virada de chave que aconteceu exatamente aqui no dia 13 de abril, passou a nuvem do vermelho para o verde e a caspa encontrou aí no seu processo de valorização, bastante interessante. Então é importante que, para que tenhamos uma continuação aqui do preço, ou seja, uma possível reversão aqui desse ponto onde a caspa se encontra, esta nuvem verde também precisa começar a sua curvatura para cima novamente, tá? Coisa que ainda não está muito claro aqui no 4 horas, tá bom? Então, retornando aqui para o diário, eu posso sim, com um certo grau de certeza, dizer que uma vez que nós perdemos essa resistência majoritária e fomos incapazes de torná-la como suporte, é bem provável que a caspa encontre rejeição nesta linha aqui de resistência majoritária mais uma vez e venha buscar o ponto de controle e que bem, se essa força não for encontrada no ponto de controle, ela deve retestar esta linha de tendência de baixa aqui, tá? Essa linha amarela que vem lá desde o seu all-time highs, que vai em confluência com o seu suporte majoritário aqui nos 5 centavos, tá? Mas tudo vai depender de como é que a questão macroeconômica vai se desenvolver. Temos dados bastante importantes para sair aí no dia 7 de maio, que é a definição das taxas de juros da economia americana. Ela sendo positiva, pode ser que todos os ativos de cripto, como também de ações, são considerados ativos de risco, possam aí ter o seu resumo do seu ganho de valor aí para cima bem facilmente após essa definição da taxa de juros ser aquilo que o mercado espera, sendo corte definido, não apenas a manutenção ou o muito pior, o aumento da taxa de juros. Tudo bem, pessoal? Então, para o curto prazo, a caspa pode sim ser rejeitada dessa linha vermelha, vir buscar o ponto de controle, tá?
e não vejo que esse ponto de controle aqui venha segurar a caspa caso a situação macroeconômica piore. Mas um pullback é sim esperado, pelo menos aqui aos 7 centavos e meio, vamos colocar assim, tá? Quem sabe até a definição ali do dia 7 de maio, a caspa venha retestar aqui esse ponto de controle e uma vez essas definições da economia americana sendo positiva, ela daqui mesmo já recupere aí a sua força para buscar patamares mais altos. Caso essa definição de 7 de maio não for aquilo que o mercado espera, daí ela deve sim vir retestar aqui o seu suporte majoritário na casa dos 5,5 centavos, 0,57 centavos para ser mais preciso. Mas era isso tudo que eu tinha aqui para trazer para você, essa atualização. Estamos se mostrando uma certa força aqui no preço da caspa, uma vez que ela rompeu a sua tendência de baixa e agora está tentando romper todas essas resistências que tem acima, mas não está sendo uma luta fácil. Tudo ainda precisa se tornar mais claro quanto à geopolítica e à macroeconomia para que esses ativos possam continuar aí com seus impulsos de ganhos de valorização para cima. Tudo bem? Então esperamos um pullback, tá? Nada muito grave, nada extremo, tudo ainda dentro do esperado, mas que os dados da economia precisam ser favoráveis para que continuemos numa tendência de alta mais sustentável. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Não esqueça aí de dar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e se manter aqui sempre ligado nas atualizações do Investidor Sincero. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo vídeo. Fui!